Números 32 e 33. 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barnei a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: certamente, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente, no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um, da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz meu senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados, convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados, perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Distribuição da Transjordânia. Deu Moisés aos filhos de Gade, e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroer, Atarote Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Arã, cidades fortificadas, e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Kiriataim, Nebo e Baal-Meon,
mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel, corajosamente, aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã, e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote, passaram pelo meio do mar ao deserto e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim, havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam-se em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água, para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Atavá. Partiram de Quibrote-Atavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jacã. Partiram de Bene-Jacã e acamparam-se em Hora-Gidade. Partiram de Hora-Gidade e acamparam-se em Jotatá. Partiram de Jotatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. A morte de Arão. Então Arão o sacerdote subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Então, ouviu o cananeu rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ijeabarim, no limite de Moabe. Partiram de Ijeabarim e acamparam-se em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam-se em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra, eu vô-la dei para possuirdes, herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias, à tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte,
esse lugar lhe pertencerá, herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Lucas 4 versículo 31 a 5 versículo 11. A cura de um endemoninhado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos, e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, as multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Salmos 64. Proteção contra os inimigos. Ao mestre de canto. Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam, quais flechas, palavras amargas, para, as ocultas, atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Temam no mau propósito, falam secretamente armar ciladas, dizem: Quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo que se pode escogitar, é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito, se acharão feridos. Dessarte, serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão, e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz.
O justo se alegra no Senhor e nele confia, os de reto coração, todos se gloriam. Provérbios 11 versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição.